Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter da revista Carta Capital no Nordeste, e recebo hoje para uma entrevista o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Ministro, seja muito bem-vindo e obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente. Olha, primeiro um prazer muito grande, Fabiola. Aqui eu sei toda a importância que tem a equipe e a revista Carta Capital, aí, tanto na defesa da democracia, da ética, enfim, e quero parabenizar, né, nesse momento em que vivemos no Brasil, pela importância e pelo papel da Carta Capital, né, neste momento histórico do Brasil. Então, ministro, não tem como começar nessa entrevista sem falar da reforma ministerial que o presidente Lula deve fazer agora no início de agosto para acomodar o Centrão em troca de apoio político no Congresso Nacional, né? E a sua pasta, ela é uma das mais cobiçadas e não por acaso tem um dos maiores, né, se não o maior orçamento entre os ministérios. O que estaria por trás do interesse do Centrão no Ministério de Desenvolvimento Social, ministro? Olha, primeiro eu vejo, né, até como alguém que vivenciou na condição de governador do Piauí por 4 anos, pela vontade do nosso povo, graças a Deus, e ali sempre a gente tinha esse objetivo de ter uma base que pudesse permitir uma estabilidade maior. Às vezes quem parece de fora parece muito mais assim um acordo dos políticos, mas na prática se trata mesmo de um interesse do país. Por isso que não é fácil, né? Porque você tem que discutir com quem você acabou de disputar uma eleição, você tem que tratar ali dentro da conjuntura de cada estado, cada região do país, ali das disputas partidárias. Então não é uma operação como aparentemente parece tão simples. E, do outro lado, aqui eu sei como natural que num período como esse se tenha ali as especulações, não é? O que eu chamo assim, o fuxico, e agora no mundo digital aí é que corre solto, tá certo? E veja, o fato é que ali é o presidente da República, o presidente Lula, quem toma a decisão. Conversei com ele esse período e a ordem é trabalhar e trabalhar muito. Temos aqui muitas entregas para fazer e aqui uma equipe muito dedicada, tanto eu como toda a equipe. Por quê? De um lado, encontramos o Brasil numa situação de elevado número de pessoas na pobreza, no cadastro único, milhões de pessoas, 94,7 milhões ali no cadastro único em janeiro, foi o que recebemos do governo anterior, 55 milhões na extrema pobreza e agora muita gente passando fome ali, 2021, agora a própria FAO divulgou agora já em 22 com novo crescimento, ali com base na rede Pensando, nós tivemos ali 33 milhões de pessoas passando fome. O que deseja o presidente do Ministério do Desenvolvimento Social? Primeiro, tirar o Brasil do mapa da fome, como ele já fez, né, começando ali em 2003 e depois completado com a presidenta Dilma. Segundo, reduzir a pobreza, ou seja, abrir oportunidades pelo crescimento da economia, por qualificação de pessoas do cadastro único, para que a gente possa dar oportunidade às pessoas, pelo emprego, pelo empreendedorismo, de sair, não é, da pobreza. E ainda, principalmente, da extrema pobreza. Aqui vem a importância do maior programa de transferência de renda do mundo, o maior programa social, que é o Bolsa Família. Ali, a gente repassa por mês algo em torno de 14 bilhões de reais para aproximadamente 21 milhões de famílias e aproximadamente 53, 54 milhões de pessoas. Aqui, o objetivo agora é ter um Brasil sem fome, integrar o Bolsa Família com um conjunto de outros programas que o presidente também trouxe de volta. Lá atrás tinham desmantelado lá
o próprio Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos, congelaram ali o valor da alimentação escolar, agora ele deu o reajuste, e integrado com outros programas, como o próprio Plano Safra, tanto para pequenos agricultores, também como médios e grandes, para regularizar o abastecimento e baratear a cesta de alimento pelo impacto que isso tem para toda a população, mas de modo especial para os mais pobres. Então, é um ministério que, como eu sempre digo, é o próprio coração do presidente da República, ou seja, ele é um líder mundial em algumas causas, a causa da paz, a causa do meio ambiente, né, para que a gente possa reduzir o efeito aí com vistas às mudanças climáticas, e também duas causas, o combate à fome e a redução da pobreza e principalmente da extrema pobreza. Então, aqui tem um plano bem concebido e, da minha parte, a pedido do presidente, me dedicando muito, animado para trabalhar muito com toda a equipe, integrada com os estados, com os municípios, com as entidades, com os empresários, os trabalhadores, e já dando bons resultados. Ministro, até por essa cobiça toda aí em torno do Ministério, né, existe nos bastidores uma informação de que o próprio presidente Lula estaria insatisfeito porque esperava umas pautas positivas para o governo partindo do Ministério do Desenvolvimento Social, como o senhor disse, é o coração do governo, né? O senhor atribui essas queixas a quê, né? Qual é o balanço? Eu queria que o senhor fizesse um balanço dos 7 meses, né, que o senhor está à frente aí do Ministério, né, e que resultado o governo esperava que ainda não aconteceu? Olha, eu que já convivo há bastante tempo na política, eu sei que, infelizmente, alguns acreditam nesse jogo, não é, de intriga, de jogar uns contra os outros. Eu, como já disse, ainda hoje estive com o presidente Lula, não é, ali tratando junto com o Ministério da Educação, um programa que é muito importante, até porque a prioridade é o público do cadastro único, nessa área da implantação da escola de tempo integral, ou seja, ali escola com mais qualidade, mas também podendo crianças, adolescentes, ali ficar pelo menos 7 horas do dia. Isso faz com que a mãe, com que ali os pais tenham uma condição ali de trabalhar, de poder ter outras atividades, e a alimentação, o próprio combate à desnutrição. Ali tem o café da manhã quando chega, tem o lanche, na escola também tem o almoço, tem ali as condições do lanche à tarde antes de voltar, e integrando várias atividades. Então, ali encontrei um presidente, né, na verdade, preocupado mesmo é que a gente possa avançar, por exemplo, como estamos trabalhando aqui com o ministro Silvio Almeida, em relação à população em situação de rua, para que a gente possa trabalhar ali uma reformulação com os estados, com os municípios, com as entidades, com várias empresas que atuam nessa área, vários fundos. Por quê? Porque desmantelaram também ali os centros POPs, toda essa política de cofinanciamento, e a gente quer trabalhar a garantia, né, para que seja feito, né, em condições de uma resposta eficiente, seguindo a ciência. Do outro lado, também ali a preocupação com a população de idosas, idosos, ou seja, o Brasil tem um crescimento dessa população com mais de 60 anos, ainda num vigor muito especial, mas ali integrar o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o Ministério da Saúde, com outras áreas. Então, o que eu digo é que a minha relação com o presidente, graças a Deus, posso afirmar, é boa, é uma relação mútua, não é, de confiança. Claro que aqui é ele quem comanda, não é, dá o caminho e a gente segue, ele quer que a gente foque, não de forma dispersa, mas nesse caminho aqui, como eu disse, de tirar o Brasil do mapa da fome, de reduzir a pobreza, e também aqui de integrar para mais dignidade com Minha Casa Minha Vida, com o Luz para Todos, tarifa social de energia, ali a gratuidade agora no Farmácia Popular, um conjunto de programas importantes para o público do Cadastro Único.
E, com certeza, há também uma boa relação. Já me adiantando, que existe fogo amigo. Eu tenho tido muita parceria e trabalho integrado com os meus colegas ministros, o apoio da bancada, dos meus colegas também de partido, meus companheiros, com os governadores, com os municípios. Ninguém faz nada só. É essa integração que com certeza vai dar bons resultados. Especificamente sobre o Bolsa Família, né? O senhor pegou, como o senhor falou, pegou o Bolsa Família totalmente desmantelado e teve que recomeçar, recriar. Me parece que tem um avanço já, né, de uma renda per capita. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, isso é uma coisa mais recente, né, que foi lançado agora em junho. Exatamente. A pedido do presidente Lula, nós aperfeiçoamos o Bolsa Família. Lembrar que lá atrás, o que fizeram? Desmantelaram. Ou seja, o governo que ali estava pegou e praticamente parou essa segurança no repasse do cofinanciamento com os municípios, com os estados, mesmo com as entidades, e essa rede, que é uma rede extraordinária, com 12 mil pontos espalhados em cada município do Brasil. É um centro de referência da assistência social, um centro especializado, um centro de população de rua. E veja, quando isso acontece, olha só o resultado. Aumentou a fome, aumentou a população em situação de rua, aumentou ali o número de pessoas em uma situação de completa desproteção, caiu vacinação, caiu matrícula nas escolas, aumentou reprovação, ou seja, isso só piorou a situação da população, principalmente dos que mais precisam. Então, nós estamos numa reconstrução. E aqui, qual foi o passo inovador? Primeiro, a gente viu que cresceu a informalidade, tanto no emprego como na área do empreendedorismo, dos negócios. E aqui nós trabalhamos um modelo em que volta o Bolsa Família, não apenas com o mínimo de R$600, aqueles R$150 por criança até 6 anos, que era um compromisso do presidente já da campanha, mas também um repasse a mais para gestante, para crianças acima de 7 anos e até 18 anos. Veja que as famílias no Brasil, elas são famílias que vão principalmente desse público, não é, de pai, mãe, ali, crianças, adolescentes, até normalmente ali próximo dos 18 anos, um pouco mais. Aqui qual é o objetivo? É garantir que a gente tenha a pessoa no cadastro quando ela está numa situação de dificuldade. Está no cadastro, a gente faz a medição da renda. E aí temos aqui um sistema de cruzamento de dados que tem capacidade para até 1,3 petabyte de informações. Com base nisso, a gente fica aqui sabendo quem é que tem a renda per capita, a renda por pessoa da família, igual ou abaixo de R$218. É o corte da linha que se chama linha abaixo da pobreza, a extrema pobreza no Brasil. Ela é até um pouco acima, não é, do regramento da ONU, da FAO, de outros organismos, no chamado patamar mínimo. E ali está abaixo de 218 per capita, recebe o Bolsa Família. Se alguém da família começa a trabalhar, assina a carteira, no que estava antes, perdia logo o Auxílio Brasil, perdia o Bolsa Família. Agora não. A gente mede, se a renda der abaixo de 218 per capita, a renda do salário, da carteira assinada ou do negócio que foi regularizado, ali ele recebe o Bolsa Família, aquela família, e recebe do emprego, da carteira assinada. Se essa renda ela sobe e ela ultrapassa de 218, mas fica abaixo de R$660, meio salário mínimo per capita, que é o limite do Bolsa Família, o limite da pobreza, o limite da classe E no Brasil, então ali ele recebe o dinheiro do salário, ou mais de um salário, se tiver mais de uma pessoa empregada, ou do negócio, e recebe 50%, neste caso,
do Bolsa Família. E quando ultrapassa de 660, sai do Bolsa Família, mas permanece no cadastro único. A qualquer momento, caiu o salário, caiu a renda, perdeu o emprego, não tem o seguro-desemprego, a medição, se ela é daqui na faixa intermediária, abaixo de 660, mas acima de 218, passa a receber metade do Bolsa Família. Se der abaixo de 218, recebe 100% do Bolsa Família. Então, com isso, a gente tira o medo de assinar a carteira, esse é o objetivo, tira o medo de regularizar o negócio e ainda temos uma chance com o Buscativa, onde a gente já trouxe para dentro 1.323.000 famílias, né, cerca de 4 milhões de pessoas que estavam passando fome, tendo o direito, não é? E ali agora passa a ser protegido no Bolsa Família. E aqui a gente tem uma chance de resolver a chamada pobreza crônica. Entrou aqui na rede de proteção, não sai mais, permanecerá sempre de forma protegida. Só sai do cadastro único quando vai lá para a porta de entrada da classe média na classe C. Ministro, o Bolsa Família, assim como outros programas sociais como o BPC, já estiveram nas mãos do Centrão, né? E aí eu queria lhe ouvir o que representa programas sociais importantes como esses voltarem para as mãos do Centrão, serem administrados novamente pelo Centrão. Olha, o que eu posso te dizer é que, repito, primeiro, eu, Wellington Dias, mais do que ninguém, sei a importância da organização de uma base do governo. Agora, aqui, quando a gente olha o que aconteceu no governo anterior, lá comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o que a gente teve? O desmantelamento do Bolsa Família, ali a desvinculação com um conjunto de outros programas, com a saúde, com a educação, a desvinculação com a qualificação, a desvinculação com o programa de aquisição de alimentos, onde você estimula a produção de alimentos saudável, da agricultura familiar, inclusive gerando renda para famílias do próprio Bolsa Família, que permite as condições de uma alternativa, né, de se incluir na economia, de sair da pobreza, e ainda a desvinculação com outros programas, porque também acabaram Minha Casa Minha Vida, acabaram com a farmácia, né, com essa lógica da farmácia popular, tiraram ali, né, todas aquelas metas que tinha do programa Luz para Todos, a própria tarifa social de energia, ou seja, o Bolsa Família, ele é o maior programa social do planeta, mas ele é também integrado à busca da dignidade, a dar a mão ali uma alternativa, e estamos trabalhando isso agora, setor público, setor privado, para, através do emprego, do empreendedorismo, dar uma oportunidade a estas pessoas. De um lado, a competente rede SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, ali todo o sistema de segurança alimentar e nutricional, que agora tem a condição de ter o Brasil Sem Fome como um conjunto de projetos integrados. Então, eu não acredito que ninguém no Brasil, aí não se trata nem mesmo de um partido, de um governo, ninguém quer que o país volte a essa situação que só gerou mais pobreza e, principalmente, mais pessoas, novamente, o Brasil voltando, o Brasil tinha saído e voltou para o mapa da fome. A gente quer tirar o Brasil do mapa da fome e, se Deus quiser, vamos fazer. Há vários acenos, né, em defesa do Ministério, né, e da pessoa, do senhor mesmo, à frente do Ministério do Desenvolvimento Social. Inclusive, a primeira-dama, Janja, né, defendeu o seu nome. O presidente Lula disse que o Ministério pertence ao governo e não negocia. Teve declaração do senador Jacques Wagner, também, que é líder do governo no Senado, defendendo. Mas existe também uma ala dentro do governo que já defende o desmembramento do Ministério para que o Bolsa Família e o BPC sejam retirados e o Ministério possa ser entregue ao Centrão. Eu queria saber se existe Ministério de Desenvolvimento Social sem o Bolsa Família e o BPC. Olha,
pouca gente sabe, o presidente Lula é uma pessoa, não é, que é ele quem toma as decisões. Às vezes as pessoas acham que são os técnicos que têm a sua importância. Claro que tem importância técnica. Agora, é uma pessoa, eu sempre digo, abençoada por Deus, é um superdotado, uma pessoa com uma capacidade de ouvir, com uma capacidade de entranhar, de processar e, a partir dali, tomar decisões com muita sensibilidade. Então, mais do que ninguém, até pela experiência de quem implantou esse modelo no Brasil, que foi copiado por 82 outros países do mundo, o Sistema de Segurança Alimentar do Brasil e segurança nutricional, o sistema da assistência social, esse modelo da transferência de renda que chegou a esse modelo do Bolsa Família, esse modelo integrado com outros programas que trazem dignidade. Isso aqui tudo é obra de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabe a importância de ter um modelo integrado. E eu vou além. Veja que a tentativa que houve no mandato anterior, não é, de desvinculação, de separação, de desligamento dos outros programas, das outras áreas, ou seja, esse apartheid com os próprios municípios, ali quando pegaram o dinheiro do cofinanciamento e transformaram num toma lá da cá, o que aconteceu? Levou o Brasil a esse prejuízo. Não pense que eu não, quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu não penso no tamanho da responsabilidade. E aqui eu tenho a confiança, na condição de ministro do Desenvolvimento Social, de coordenar uma Câmara integrada de Segurança Alimentar e Nutricional com 24 ministérios, que também voltou a rede de fiscalização federal do Bolsa Família, que também acabaram, agora voltou. Então, é um conjunto de coisas que bate com a promessa do presidente da reconstrução. E eu sei, também mais que ninguém, que o nosso presidente é um líder mundial, um líder de causas que ele abraça para o Brasil e para o mundo. É assim na defesa da paz, é assim na defesa de uma política ambiental, de medidas que possam conter as mudanças climáticas, mas também duas delas aqui do MDS coordenando, integrado com várias áreas, com a Fazenda, lá com a economia crescendo, sob o comando do ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, o ministro Geraldo Alckmin e tantas outras pastas, não é que de um lado, a garantir que a gente tenha o combate à fome, a redução da fome ao ponto de tirar o Brasil, não é, do mapa da fome, e do outro lado, a redução também da pobreza e principalmente da extrema pobreza. Então, eu digo aqui que o que a gente já começou em pouco tempo já dá resultado. Veja que de mais ou menos 22 milhões de famílias que encontramos aqui nessa atualização do cadastro, ficando em torno de 21 milhões agora. Veja só, nós temos 18 milhões e 500 mil famílias, que representam 43 milhões e 500 mil pessoas, que passam já 6 meses do governo do presidente Lula a ter o direito a tomar café, almoçar e jantar todo dia. Por quê? Porque a renda per capita dessas pessoas, dessas famílias, está na casa de R$218 para cima, entre renda de transferência de renda e também do Bolsa Família. Então, eu acredito que este caminho é o caminho seguro. Acho que uma aventura, não é, de esfatear uma área como essa, já está provado pela experiência do mandato do presidente anterior, não deu certo. Pelo contrário, ela criou graves problemas para o povo brasileiro. Ministro, existe uma grita aí do Congresso Nacional em relação a emendas, né? E que a sua pasta estaria dificultando o repasse de verbas a parlamentares. O senhor tem a fama de ser um bom articulador político. Eu aproveito para lhe pedir uma análise sobre a articulação política do governo e, na sua opinião, como melhorar a relação do governo com o Congresso. Olha, aqui da parte do Ministério, eu digo, sei a importância dessa boa relação com o Congresso Nacional. Fiquei feliz em ver
vários ministros bem avaliados, eu ali na terceira posição ali nessa avaliação, sou grato a Deus e a bondade do parlamento, sei que as conjunturas mudam, se alteram, mas ali sem nenhuma menção negativa em relação ali ao meu nome nessa relação com a Câmara, com o Senado. E veja, agora nós temos que aperfeiçoar. Também sei a importância que tem a emenda parlamentar. Eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal, sou senador no segundo mandato de senador, sei a importância que é esse trabalho do parlamentar lá com cada município que ele acompanha nos seus estados. Assim, toda a equipe aqui, quando a gente tem aqui a liberação dos recursos, a gente abre aqui o sistema, os municípios cadastram, a partir dali, todo o esforço para regularizar algum documento que falta, temos que cumprir regras legais, é claro, não pode liberar assim sem cumprir a regra legal. E do outro lado, aqui toda a agilidade para empenhar, para liberar, claro, sempre cumprindo de acordo com a lei. Então, aqui é o MDS, um dos ministérios que tem dado bastante agilidade. Se tem uma ou outra insatisfação, estou aqui aberto, como eles sabem, a receber manhã, tarde, de noite, dia de semana, final de semana, porque sei a importância de cada projeto desse lá para o povo, em cada canto do Brasil. O parlamentar, ele tem ali todo um trabalho em botar ali um recurso para melhorar a estrutura do CRAS, para um equipamento, para ter um dinheiro ali para alimentação de regiões ali que precisam. A gente acompanha aqui situações de região que tem seca, outras que tem enchente, que tem ciclone. Acompanhamos ali junto com o ministro Valdez, né, para garantir as condições de atendimento. E com certeza eu acho que é com essa atenção que a gente vai melhorar a relação com o Congresso Nacional, com os governadores, com os prefeitos, com os municípios e também, é claro, com as entidades, com o setor empresarial, com os trabalhadores, com todo o Brasil. Nós somos aqui, eu sempre digo, servidores do povo brasileiro. Eu sou um servidor do povo brasileiro e estou no Ministério pela confiança de Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente Lula. Ministro, mas para além do seu ministério, né, como é que você está vendo a articulação política e como melhorar essa relação do governo com o Congresso Nacional? Olha, o ministro Alexandre Padilha, que coordena juntamente com os líderes do governo na Câmara, né, o deputado Guimarães, José Guimarães, não é? E também o senador Jacques Wagner, o senador Randolph, mas integrado com o conjunto de líderes ali para garantir as condições, não é, de um bom trabalho. E veja, esse trabalho, se a gente olha a conjuntura do primeiro semestre, nós tivemos muitas e importantes entregas, aprovações. Ali, a aprovação no meu ministério aqui do próprio Bolsa Família, do programa de aquisição de alimentos, o programa de cisternas, que permite a gente também estar liberando 562 milhões. Aliás, o Congresso já foi bastante atencioso com o povo brasileiro, já aprovando o próprio orçamento deste ano, alterado conforme propôs ali o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin do ano passado. E também aprovando ali a lei, não é, que tratou de igualdade de remuneração entre homens e mulheres, a lei que ali garantiu as condições do Minha Casa Minha Vida, ou seja, um conjunto de projetos da maior importância para o Brasil. E um olhar todo especial, e eu estou animado que vamos ter aprovação, ali o novo arcabouço fiscal que permite o país ter de verdade controle das contas, mas também mais recursos para investimentos, ali a aprovação da reforma tributária, a aprovação, não é, da Carta, a aprovação de um conjunto de outras medidas que ali estão. Então, eu olho como um saldo positivo no momento em que ainda estamos em fase de consolidação de uma base permanente em que o governo tenha ali, por parte de um conjunto de partidos e de líderes, ali a condição de um diálogo nesse compromisso próprio,
não é, de quem é base do governo, não é de dizer amém ao presidente, mas é de dizer amém aos interesses maiores do povo brasileiro. Por falar em base de governo, você falou agora há pouco, você criticou agora há pouco a troca de favores, o toma lá da cá, né? Mas a gente sabe aí, ministro, que existe muita pressão, né? Em troca de cargos, em nome da governabilidade, né? Eu queria saber do senhor em relação a essa troca de favores, né, com o Centrão, se isso não vai comprometer o projeto político do governo eleito, né, nas urnas no ano passado. Olha, eu digo assim, quando a gente vai fazer uma composição, não é simples, como eu falei. Primeiro, acabou de ter uma eleição tensa, teve ali o presidente Lula como vencedor, e agora, quando a gente fez aqui uma minoria na Câmara, especialmente, e precisava fazer uma composição Câmara e Senado, ali tem ali a oportunidade desse diálogo com os partidos, esse diálogo com as lideranças de cada estado, que quando você convida ali um determinado parlamentar, ou vários parlamentares de um estado, olha, nós temos aqui uma necessidade do país, nós estamos aqui precisando contar com você para dialogar, para a gente discutir e as propostas que a gente encaminhar à Câmara, ao Senado, poder nos ajudar aqui na aprovação, na articulação, nas comissões, no plenário. É esse diálogo que é feito. Então, veja, aqui não pense que é simples. Do outro lado, o presidente da República, ele sabe o que quer. Ele ali tem um plano para a educação, para a saúde, para a segurança, um plano voltado para o campo e a cidade, para a indústria, para o comércio, para a agropecuária, para a produção de alimento para os serviços, na relação internacional. Então, quando ele apresenta para os parlamentares ali a condição de trabalhar em conjunto, o atendimento com emendas, por exemplo, aos municípios, aos estados, aos projetos apresentados, às vezes para entidades, qual é a diferença? É que agora tem ali um cardápio de prioridades em cada região do Brasil. Agora, o presidente tomou a decisão que vai transformar em escola de tempo integral uma quantidade grande, cerca de 1 milhão de novas escolas, 3 milhões e 200 mil alunos a mais, além do que a gente tem até 2026, ali com o ministro Camilo, de forma competente, mais creche, ali quando estava agora com a ministra Nízia, em Teresina, no Piauí, ali junto com o governador Rafael, com a bancada federal, inaugurando ali uma nova maternidade, ali também com a participação de recursos da bancada. Então, ali vai salvar vidas. Então, nós estamos falando desse mundo real, recursos para áreas que são estratégicas e importantes. Então, a mudança o presidente Lula não abre mão de ser o presidente, de ter um plano, do plano que ele se comprometeu com o Brasil, fazer crescer a economia, melhorar ali o social, como eu disse, tirando o Brasil do mapa da fome e reduzindo ali a pobreza, com oportunidades de emprego, de empreendedorismo, trazendo mais dignidade, casa para quem não tem, energia onde não chegou, água onde não chegou, melhorando as estradas, os portos, aeroportos, ou seja, um conjunto de investimentos que vão, por si só, gerar emprego, gerar renda, mas também dar sustentabilidade ao crescimento do Brasil. Ok, ministro. Muito obrigada pela entrevista. Boa sorte aí nessa queda de braço com o Centrão. E tomara que o senhor consiga, de fato, reduzir a fome e a pobreza no país. Eu agradeço, querida. Eu sei, porque eu vivi lá a importância que isso tem. Sei, como eu disse, o tamanho da minha responsabilidade, mas pode acreditar, está aqui um brasileiro com muito entusiasmo. Eu acho que a gente vai alcançar esses objetivos, porque é realmente uma prioridade do Brasil.